Olá pessoal, tudo bem? Então, começando uma semana nova, vamos dar uma olhada nos gráficos de todos os títulos do Tesouro Direto. Começando aí com os pré-fixados, o pré-24. Nós vimos no fim da semana passada, as tensões voltaram, ele voltou para casa dos 8%. Então, desfaz aquele movimento de queda, um movimento aí que se estendeu por mais de 2 semanas. E veja aqui, pessoal, em 90 dias ele faz praticamente o mesmo desenho do DI futuro mais longo. Vejam que interessante isso aí. Vamos ver se esse padrão se repete nos outros prefixados. Olha aí, se repete no pré-26 e no, no gráfico de 30 dias, a gente observa isso, né? Esse retorno dessa tensão, agora a gente também não sabe em que ponto vai parar, né? Mas desfaz aí boa parte do mês em que as taxas estavam relaxando aí com um mercado um pouco mais otimista. E vejam que poderá ficar. Eu tenho o referencial mais para o Day Futuro mais longo, que é desse papel aqui, o 31, que ele está já em 9,20. Será que volta para 9,40, como esteve em vários momentos? Vamos ver aqui no 30 dias, ó. Aqui vejam que no período mais longo, no prazo mais longo, 2031, a tensão é maior, né? O ângulo de ataque do gráfico, ó, não, até que tá parecido ali, mas é maior que o 26. O 26 que me parece mais tímido, né? Bom, Tesouro Selic, pessoal. Tesouro Selic, nós estamos aí com uma relativa estabilidade, depois da taxa cair aí uma certa parte, mas em termos de preço, ó, nós verificamos isso aí. O preço está andando, está subindo, é como a gente quer que o Selic seja. Vamos ver o 27. O 27 em termos de preço nos gráficos dos 90 dias é a mesma coisa. Está tendo aí a sua rentabilidade linear e constante. Vamos dar uma olhada aqui no 25. Selic 25 eu acredito que é o título que a maioria das pessoas tem. Ó, bem tranquila a questão da curva de preço, ou seja, desde aí comecinho do mês de maio, o título começou a andar para frente, tá? Que é o que a gente quer. No caso, e vejam aí a curva de longo prazo dele, um ano, nós temos que vir olhar os números aqui, ó. Em um ano de 10.622 foi para 10.766. A rentabilidade não é muito grande, é a rentabilidade de Selic, né? Desde 2019, aí fica um pouquinho maior, ó, vai de 9.900 para 10.700. Mas é um Tesouro Selic, né, gente? Ele tem aí a sua. Fez um calombinho aqui, ó, em setembro e outubro do ano passado. Mas é o Tesouro Selic, é isso aí. Ele tem que ser assim, linear, estável, previsível. Bom, esse é o gráfico do IPCA 26 e a gente quer ver a taxa. Então, olha só, pessoal. Os prefixados estão caminhando ali devagarinho para metade do estresse, né? Lá o Day Futuro 31 entre 9,20, talvez indo para 9,40 na metade das curvas. Aqui o IPCA 26 parece que já retomou aí, ó, os 3,5 e pode alçar voos mais altos. Ó, não tinha formado bem o estresse da segunda bolha ali que a gente viu, mas agora está voltando a subir, né? Então, e no ano, gente, continua na melhor fase de taxas para comprar. Realmente não temos dúvida disso. PCA 35, olha aí, ó, em um ano, acima de 4%, né? Esse nosso número mágico, como ele funcionou, pessoal. Como ele funcionou? Ele chegou nas mínimas de 403, 404 e já estamos aí com 413, certo? Vamos ver até que ponto aí esse estresse volta. Se bater 4,20, 4,30 vai estar de novo nas máximas do período de um ano, né? Realmente fantástico. Vamos ver o 45. Mesma coisa, ó, voltando, estresse. A curva aqui não é tão forte quanto do 26. O 26, a coisa parece que está um pouquinho mais tensa, ó. Veja aqui, ó, que ele já está, ó, nesse nível aqui desses morrinhos mais altos. Mas o 35 ainda não.
Poderá ficar, né? Poderá ficar. Nem o 45, que é a mesma curva. Então, em 90 dias, refazendo aí o segundo estresse, vai ser um terceiro aí. Em um ano, mesma coisa que o 35. Está nas melhores taxas, caminhando talvez para as máximas do ano outra vez. Bom, IPCA com juros semestral. Vamos ver o 2030. Olha aqui, o 2030 com aquela curvinha entre o 26 e o 35, ou seja, o 35 estressou mais, né? Menos, perdão, mas já voltando no nível da segunda ondinha, e o 26 com um ângulo mais aberto. Aqui a gente vê o ângulo mais aberto, mas mais longe ainda. Aqui, ó, a segunda ondinha, ó, ele está bem perto da segunda ondinha, como o 35 e o 45. E vejam que no gráfico de um ano, em alguns períodos acima de 4%, talvez volte para lá, e aí vai ficar simplesmente, na minha opinião, imperdível. Imperdível de comprar. O IPCA 40, ó, curva muito parecida, certo? Com níveis um pouquinho maiores. Ali tem um prêmiozinho de 0,20, 0,30 a mais, certo? Não é muita coisa. Ó, tá com a curva muito parecida com a 2030. E todos os IPCAs e prefixados que a gente viu refazendo o estresse, pessoal. É impressionante. Aqui o 2055. Tá com esse gráfico aqui que não traduz muita coisa. Tá indo aí nos 30 dias de 4,40. Aqui relaxou um pouquinho. 4,29. Pode ser que volte também. No gráfico de 90 dias, ele ainda está com taxa mais baixa. E no gráfico de um ano, é o mesmo desenho. Estava querendo fazer um movimento de recuo de taxas e agora voltando a subir. Bom, pessoal, vamos ver então as estatísticas, os quartis e as taxas médias. Bom, pessoal, simplifiquei um pouquinho os dados aqui para a gente ver. Nós temos aí então, na última semana, uma média de taxa de 3,40 no IPCA 26. Então essa taxa aí melhor que março. E ainda um pouquinho abaixo de abril e maio. Mas como vocês viram nos gráficos, a tendência é dessa taxa voltar a subir e o preço baixar um pouquinho, ficar um pouco mais barato. Então, na semana superior à média de 2021 e ali muito próximo do melhor quartil de compra. Eu deixei aqui uma cola, tá? Que eu quero mostrar uma coisa para vocês sobre esse papel em particular, enfatizando a segurança dele, tá? Então, assim, por exemplo, a gente olhando aqui os valores de preço, tá? Nós temos aqui, ó, que, por exemplo, tanto na semana de junho quanto em março, abril, maio e a média deste ano, todos eles são valores acima de R$ 2.900 para um título cheio, um preço unitário, tá? Em abril foi ali o preço mais baixo, 2.910. Bom, e aí nós nos perguntamos assim, então, quem comprou abaixo de R$ 2.900 pode-se dizer que está bem, não concorda? Porque vai estar aí com preço abaixo de todas essas médias aqui e, por conseguinte, vai estar aí com já uma rentabilidade positiva e uma rentabilidade futura bem previsível no azul, né? No bom, no positivo, certo? E aí o que eu quero mostrar é o seguinte, eu marquei aqui na planilha alguns momentos em que esse preço esteve abaixo de 2.900. Então veja aqui que em meados de abril ele esteve abaixo de 2.900 e as taxas eram na casa de 3,7. Veja aqui que as taxas eram um patamar bem mais alto que os 3,4 que a gente está falando da última média. Mas se a gente descer mais no tempo, certo? E aqui eu estou voltando no tempo, nós vamos encontrar com muita facilidade esses preços abaixo de 2.900, como por exemplo aqui ó, em novembro de 2020, e as taxas eram bem piores, ou seja, mais baixas, né? Então a gente diz assim,
entre aspas, que uma taxa é ruim quando ela é muito baixa e uma taxa é boa quando ela é muito alta. E veja aqui, ó, todos esses marcados em azul estão com o preço abaixo de R$ 2.900 e a taxa ali, ó, em 3%, gente. Então, o que isso aqui é? Hoje, a gente tendo taxas aí durante esse ano, a média do ano, sempre acima de 3. Olha só, pessoal, vamos tirar um pouco dessa coisa sobre momentos de comprar o IPCA 26, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 3.4, 3.3, 3.6, 3.5, 3.2. Todas acima de 3% e todos os preços acima de R$ 2.900. No entanto, a gente tem preços bons abaixo de R$ 2.900, com taxas bem piores, ó, 2.7, 2.9, 2.7 de novo, ó, e o preço do título era R$ 2.800, ó, 2.825 a 2.9. Então, quer dizer, quem comprou aqui comprou bem projetando para o futuro, certo? Agora eu estou no futuro de quem estava lá em outubro e novembro de 2020, eu estou no futuro olhando para trás, certo? Então, gente, o que eu quero dizer? É o que eu já falei em outros vídeos. Esse título em particular não tem muito problema a hora de entrar. Não tem muito problema. Você entra e ele rende pelo tempo. Ele é seguro. Claro que ele vai oscilar, certo? Mas veja aí, ó. Quem hoje não gostaria de poder comprar esse papel a menos de R$ 2.900? Olha aqui, ó. Quem suportou toda a oscilação dele de outubro de 2020 para cá, tá tranquilão, porque sabe que a perspectiva para o papel é muito boa, mesmo com taxas abaixo de 3%. Vamos mostrar aqui, ó. Aqui é quem comprou na pior taxa. 5 de agosto de 2020, a taxa mais baixa do registro histórico que o Tesouro nos fornece desse papel. Aliás, esses registros aqui, pessoal, não sei o que aconteceu no site do Tesouro, ficaram o fim de semana inteiro fora do ar. Não sei o que aconteceu. Espero que hoje, ao longo do dia, isso seja corrigido. Mas olha aqui, pessoal, quem comprou na pior taxa, 5 de agosto de 2020, 2%, inflação mais 2%, espero que não tenha vendido o papel. Porque R$ 2.928, hoje em dia, o papel já está com rentabilidade positiva, certo? Bom, e vamos ver outro preço aqui interessante, que seria assim, né? Preço abaixo de R$ 2.800, que seria o melhor quartil, né? O quartil de taxas, pessoal, a melhor taxa é a mais alta. E o preço? O preço é mais baixo, certo? Porque a gente quer sempre mostrar aqui as melhores compras, tá? Para a gente ter um comparativo aí. Então, abaixo de 2.800, será que é tão difícil assim? De novo, nós vamos bater na tecla efeito do tempo, principalmente no IPCA 26. Então, vamos voltar um pouco mais no tempo e nós temos aqui, ó, aqui eu marquei a coluna de resgate, não sei porquê, mas nós simplesmente voltando 4, 5 meses atrás da casa dos 2.900, a gente tem preços na casa dos 2.800, um pouco menos, tá? Como você vê aqui, e o período foi, ó, foram várias semanas, ó. Acho que é desde o começo do papel. Sim, porque aqui tem preços até de R$ 2.500. Aqui é desde o começo do papel. E vejam que as taxas, elas oscilaram aqui, gente, de 2,5% aí a 4%, certo? Foi o comecinho dos problemas mundiais de saúde. E várias taxas aqui a 2,6%, 2,5%. Eu me lembro que teve um vídeo que a pessoa me disse que a taxa de 2,5% era simplesmente horrível nesse papel, né? E eu fiz um videozinho mostrando que não. E aqui tem mais uma prova, certo? Ó, a pessoa aqui comprando a 2,59, 2,55 ou mesmo 2,45, vai estar aí na casa dos R$ 2.800, que hoje em dia é um preço que você simplesmente não encontra mais, certo? Não encontra mais. Porque o papel está andando, certo? O papel está andando e está rendendo ao longo do tempo, certo? Com as oscilações e no fim a gente sabe que teremos a taxa contratada. Então, pessoal, por isso que eu acho esse papel tão seguro e tão bom no momento. E aí aquelas pessoas que estão começando agora, que estão montando carteira, que querem uma opção ao Tesouro Selic, eu ouso dizer isso, certo? Porque a gente, muitas vezes, na hora de investir, a gente tem que sair de certas amarras que as outras pessoas colocam na cabeça da gente, amarras de medo, de insegurança,
Ah, eu posso ter a reserva de emergência num Tesouro IPCA e aí você vai colocar isso na internet. Eu sou a única pessoa que diz que pode, tá? Por quê? Porque justamente é isso. Se acontecer, em primeiro lugar, uma emergência tem uma probabilidade bem menor de acontecer do que um evento comum. E aí a gente está no IPCA 26 da vida, o que acontece? Pode ser que a gente tenha que sair com marcação a mercado negativa se acontecer um evento ruim na nossa vida. Mas nós vamos estar perdendo muito menos do que se a gente saísse a obter crédito pessoal. E, aliás, saiu aí nas manchetes dos portais que as taxas de empréstimos para as pessoas físicas voltou a subir, né? Então, os juros voltaram a subir. Então, quer dizer, não tá fácil, gente. Não está fácil. Tesouro IPCA 35, pessoal, olha só. A média dessa semana de junho foi de 4,07%, certo? Superior aí a março, inferior a maio, na casa de abril e superior à média deste ano. Então, quer dizer, continua um período muito interessante com taxas atrativas, um pouco abaixo do terceiro quartil, mas taxas ainda muito boas, dentro daquele númerozinho mágico e muito próximos da máxima desse ano, 4,30, e pelo gráfico a gente está vendo que tem uma chance aí dele voltar para esses níveis. Aqui vamos dar uma olhadinha, gente. Claro que aqui o IPCA 35 eu já estou falando do IPCA de 14 anos e meio. Aqui é um IPCA longo, certo? Muito longo, que vai ter oscilações de longo prazo aqui. Mas, por exemplo, vamos ver um preço abaixo de R$ 1.900, tá? Que seria ali intermediário entre o quartil 2 e o quartil 3, ó, 1950 a 1850. Vamos ver quando que ele aconteceu, gente. Tá? Nós temos aqui as últimas cotações acima de R$ 2.000. Né? Vamos ver 1.900. A gente tem que voltar bastante no tempo, né? Claro, aqui precisa de mais tempo. Tudo que acontece no IPCA 26, acontece no IPCA 35, acontece. Mas o espaço, o intervalo de tempo é muito maior. Por quê? Porque tem uma oscilação mais intensa aqui, no 45 então, muito maior ainda, nem se fala, o preço desse papel já esteve a mais de R$ 2.100. Então vamos ver aqui, ó. Olha ali, achamos. Olha aí, pessoal. Questão de novembro do ano passado, com taxas muito parecidas com as de agora, né? Na casa aí dos 4%, vejam aqui que eu destaquei para ficar mais fácil de ler. Olha aí, ó, o preço abaixo de R$ 1.900, às vezes na casa até de R$ 1.800, 1.880, 1.879, certo? Na casa aí dos 4%. Então, quer dizer, também, apesar de ser um IPCA bastante longo, também super seguro, certo? Porque esse preço aqui, abaixo de 1.900, já faz um bom tempo que a gente não vê. É exatamente aqui, ó, a última vez que a gente viu um preço aqui abaixo de 1.900 foi em 30 de novembro. Vamos ver aqui, ó. Depois, ó, sempre acima de 2.000, ó. Certo? Então, gente, é isso aí. Ó, então se você tá pensando assim, pô, mas eu nunca chego naquele quartil bom de taxa, naquele preço bom de taxa, chega assim. De repente não passou o tempo necessário, mas chega. Basta você ficar com o papel e não ficar girando carteira como um monte de gente fica falando um monte de abobrinha na internet. Que tem que girar carteira e trocar papel e por aí vai. IPCA 45, pessoal. Bom, quantas taxas são as mesmas do IPCA 35? Então nós destacamos assim, ó, que ele está acima dos 4%, que ele está com a média superior aos preços de agora, as taxas de agora estão com uma taxa superior à média do ano de 2021, a mesma questão de estar próximo do máximo do ano, certo? E vamos olhar esse preço aqui, que é o preço do quartil 3, R$ 1.234 no IPCA 45. Tá? Por que o preço dele é tão menor que o 35? Porque ele precisa de mais 10 anos para chegar no VNA, que é o destino final de todos os tesouros IPCAs. O VNA da NTNB, que hoje em dia está em 3.545, se não me engano. Então, minha gente, vamos ver, R$ 1.234, olha só. Última cotação, 1.363. E aqui vejam que a proporção de percentagem, se for ver, para entrada no investimento, aqui é bem mais intenso, né? A oscilação aqui é muito forte, gente.
Ó, estamos descendo aqui. Olha só, aqui, pessoal, olha só. Um pouco antes do período do IPCA 35, né? Foi por setembro de 2020. Na época de setembro de 2020, nós estávamos com as taxas muito próximas de 4%, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, e o papel na casa de 1.230, 1.260, 1.240, 1.280, 1.214. Olha ali, ó. Então vejam, pessoal, 1.206 aqui. Então vejam como é importante a gente desestressar um pouco, né? E fazer a taxa média, fazer o aporte fracionado, não ser afoito na hora de investir, certo? Quem pegou a média deste período aqui, tá muito bem, obrigado, certo? Não tem com o que se preocupar, tá no melhor quartil de preço. Esse quartil de preço vai chegar para mim, que comprei ontem? Vai chegar, pode ser que demore um pouco mais. Nós estamos falando aqui de setembro de 2020, nós estamos em junho de 21, não faz nenhum ano isso, certo? Não faz nenhum ano isso, e o papel já está aí no melhor quartil de preço e com um futuro brilhante pela frente, que é o que eu digo que todos os tesouros IPCAs têm. Então, pessoal, esse dado aí eu acho muito importante para a gente perder o medo. O medo é uma amarra que nos impede de fazer os melhores investimentos, certo? É um ativo que vai dar ganho real de longo prazo e vai fazer juro composto no teu bolso. Quer dizer, não tem investimento, e com segurança de Tesouro Nacional, na minha visão, não tem melhor investimento do que esses três aqui, se você quer acumular patrimônio e deixar para pagar o imposto de renda só lá no fim. IPCA 30 com juros, aqui é para quem quer renda, e é um papel que eu acho simplesmente sensacional. Melhor papel aí com renda para quem está começando, melhor papel com renda para quem está aposentado, certo? Prazo previsível, tudo, olha, dá para quase escrever na pedra, tá? Porque ele não é 100% prefixado, né? Mas ele corrige o VNA e corrige os cupons semestrais. Então, olha aí, pessoal. Média da última semana, quase 3,8, certo? Em maio teve a média de 4%, a máxima dele foi 4,10 apenas, então tá muito perto, tá no quartil, quase no quartil 3, certo? Pode ser que volte. Então, assim, né? O que comentar? Se a gente voltar muito no tempo, aqui eu não fiz a questão dos preços, tá? Se vocês acharem interessante fazer isso para os especiais que pagam juros, a gente faz essa análise semana que vem. O que eu ia dizer? Aqui, ó, se a gente pegar um período aí de um ano para trás, 9 meses para trás, 10 meses para trás, como a gente fez com os IPCAs longos, a gente vai ter que considerar o seguinte, que esse aqui pagou juros 1, 2 vezes no meio do tempo, né? Então tem isso também. IPCA 40 com juros, pessoal, tá aí a última taxa média de 4,07, então ainda acima dos 4%, como o IPCA 35 e 45, um pouquinho mais longe do quartil 3, mas como vocês viram, né, a tendência está de alta nos últimos dias. O 55, média de 4,25, vejam que vai aumentando o prazo, gente. Tá certo que são, a gente está falando em décadas aqui, né, 30, 40 e 55, né? O próximo papel é uma década mais longe do outro, mas eles vão ganhando uma taxinha a mais, certo? Que está a mais nos anos que ele tem a mais também. Então vejam, ele tem mais efeito de juro composto que os outros, que todos os outros, certo? E aqui não acontece aquela coisa das taxas serem iguais, como o 35 e o 45. Então, para quem tiver esse prazo aí, quem está na faixa dos 30 anos de idade, 40 anos de idade, puder comprar esse papel para ficar, gente, olha, é um papel que vai dar muita alegria, eu tenho certeza disso. Bom, vamos ver agora os prefixados principais, o 24 e o 26, eu não consegui baixar os dados, tá? Como eu falei, o site ficou fora do ar aí, do histórico de rentabilidade ficou fora do ar o fim de semana inteiro, mas conseguimos pegar um pouquinho do pré-31, tá? Do pré-31, ele cravou 9%, e teve 1 ou 2 dias, aqui 2 dias, ó, abaixo, 3 dias, abaixo dos 9%, parecia que ia deixar esses 9% para o passado, mas não.
Olha aqui, ó, de quinta para sexta-feira passada subiu 14 pontinhos. A gente sabe que esse movimento é um pouquinho alto, né? Vejam que nos dias anteriores, ó, a oscilação aí estava em no máximo 10 pontinhos e sempre caindo, ó. E agora não, empinou 14 pontinhos de alta, né? Então, pessoal, continua na casa dos 9%. Recrudescimento do estresse, não tem muito o que dizer. Bom, agora vamos para o resumo aí dos melhores quartis e a minha opinião. Muito bem, pessoal. Então aqui os melhores quartis. Deixei comparados com a máxima, para vocês terem aí um comparativo. Nós temos de comentário aqui o IPCA 30 abaixo de 4%, mas pode voltar. Certo? O IPCA 26 ainda abaixo de 3,5%, mas eu acho que isso aqui pode voltar tranquilamente. O quartil 3 do pré-31 é só, entre aspas, 8,38, porque nós temos os dados de 2020 aqui, em que o papel chegou a ser negociado até abaixo de 7%. E aí a gente tem uma inflação de 12 meses de 8%, né? A gente começa a arrepiar, né, pessoal, de pavor aí com uma taxa tão baixa frente a essa inflação. Mas eu continuo acreditando que a inflação cai. Mas vai demorar mais. Talvez o cupom tenha que ser mais agressivo. Então tá, vamos lá para a nossa opinião. Então, já falei em outros vídeos, esse movimento de alta nas taxas eu vejo muito pelo estresse com a inflação no Brasil, tá? E assim, juntando aí esses dados com tudo que o Campos Neto tem dito e toda a pressão da inflação, a gente vê que a Selic vai subir e aí o que acontece? Até o momento que esse estresse mostre, que a inflação mostre algum sinal de que vai estabilizar ou começar a cair, a projeção de 2022 continua subindo, certo? Então isso aí também é um dado que preocupa um pouco. As taxas eu acredito que vão ficar assim e vão subir, tá? Claro, pode haver uma correção, pode oscilar um pouco no meio da semana, pode ser que segunda-feira elas tenham uma queda importante. Nos treasuries americanos, o papel deles de 10 anos deu uma quedinha interessante na sexta-feira e isso não veio para o mercado brasileiro, tá? Porque eu vejo que o estresse com a inflação aqui está se sobressaindo a tudo isso. Está muito mais forte até do que a queda dos treasuries americanos, tá? Então, gente, quarta-feira vai ter o Copom, tá? Então aí pelas 19h30, deem uma chegada aqui no canal que eu vou estar comentando o comunicado do Copom. E eu acho que esse comunicado vai ser muito importante. Vai ser muito importante, não só a decisão, mas como a linha que o Banco Central vai seguir, certo? E como eu comentei com vocês, se aumentar 100 pontos base, se prometer mais 100 pontos base, se passar para essa casa aí, eu não vou me espantar nem um pouco. Eu acho que inclusive precisa, eu acho até que vai ser salutar, tá? Porque tem que baixar um pouco esse agito, esse pânico todo que está acontecendo, tá? E nós vamos deixar também no canal, aliás, eu acho que já está no ar, a nossa enquete para quanto você acha que vai a taxa Selic e a outra perguntinha, qual o nível de aumento? Será que o cupom vai dizer o próximo aumento? Eu acho que vai. E de quanto será, tá? Então, pessoal, assim, ó, os investimentos já realizados, nós temos que ficar com a cabeça tranquila, porque a gente tem que investir com o prazo do nosso lado, certo? E acho que o momento aí vai voltar a ter taxas bem mais interessantes que as da semana passada para entrar. Eu acho que é questão de ter calma e paciência, que quem tiver calma e paciência vai conseguir achar uma taxinha bem boa e vai conseguir em seguidinha entrar ali nos melhores quartis de preço, como eu mostrei nos IPCAs principais. Tá bom, minha gente? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.